Ok, obrigado, Rodrigo. Obrigado, professor Emanuel, primeiro pelo convite, por eu poder sentir a alegria de estar aqui aprendendo muito com a professora Natália Tavares, aprendendo mais ainda com a nossa querida professora Andréa Zouri. Sei que é uma grande responsabilidade estar aqui. Eu quero dizer que, como disse a professora Andréa Zouri, quase no início da fala dela, quase 10 anos atrás, eu tive a alegria de cursar essa disciplina, Ecologia Política, com a professora Andréa Zouri, durante um semestre, e aprendi pra caramba. Ajudou muito na minha pesquisa de doutorado que eu fiz na Faculdade de Educação na UFMG, sobre a luta pela terra enquanto pedagogia de emancipação humana, né, a partir das lutas concretas da Comissão Pastoral da Terra e do MST no estado de Minas Gerais. Fiquei feliz também quando o Rodrigo disse que tem mais de 4.000 inscritos para fazer esse curso aqui. Que beleza! Então, se eu puder dar um conselho para quem está nos acompanhando, um dos conselhos é esse. Quem não leu, procure ler os livros e os artigos da professora Andréa Zouri. Vá lá no site do Gesta e dos conflitos ambientais do estado de Minas Gerais, que vai brilhar o olho muito mais e adquirir muito mais uma perspectiva crítica e criativa para a gente ser de fato humano e cumprir a nossa missão, fazendo a diferença nessa nossa sociedade. Primeiro, que beleza, né? Eu, assim, assino embaixo e fiquei muito feliz de ouvir a abordagem das professoras Natália e da professora Andréa Zouri. Assino embaixo e quero tentar, humildemente aqui, me somar, colocando mais algumas reflexões aqui. Reflexões bastante misturadas com a minha experiência concreta de luta por direitos humanos, por justiça socioambiental e luta por conquistar, de fato, uma ecologia integral, né, para a gente mudar esses podres poderes aí que vão massacrando, né, violentando os povos, a mãe terra, a água, poluindo o ar e nos aproximando de um apocalipse forçado. Esse tema, essa trilogia, direitos humanos, ecologia integral, ecologia política e injustiça ambiental, são 3 janelas da mesma casa ou é um tripé do mesmo tamborete, né? Eles estão entrelaçados. E é importante considerar que a gente precisa superar, né, visões que uns podem chamar de ingênua, ou visões românticas, ou visões idealistas, para a gente abordar essas questões aqui. Só uma análise profundamente crítica, né, na linha do materialismo histórico, dos pensamentos das ciências mais críticas, consegue, de fato, abordar isso. Porque, por exemplo, hoje já está claro, quando fala assim, ecologia, oikos, logia, casa, estudo da casa. E nós estamos em uma casa comum, que é o planeta Terra, onde tudo está conectado e interrelacionado com tudo. Então, não dá mais para se pensar assim, eu vou ser pessoa humana e vou procurar ser feliz arrebentando com tudo. Nós precisamos necessariamente de condições materiais, objetivas, para sermos felizes, para vivermos e convivermos com paz, com alegria, explicitando a infinita capacidade nossa. E a primeira questão para abordar essa trilogia, direitos humanos, ecologia política e justiça ambiental, a gente precisa olhar no espelho e perguntar assim, a partir de onde estamos falando, refletindo, analisando e nos posicionando? Hoje eu não tenho mais muitas das ilusões que eu tinha no alto dos meus 56 anos, hoje, né? Recordo muito bem que na minha infância e na minha adolescência, eu não me recordo de ter ouvido a palavra capitalismo. Mas há 50 anos atrás, eu ouvia pra caramba a palavra comunismo e comunistas. Só mais tarde
ao fazer o ensino médio, estando no segundo ano do ensino médio em Brasília, com a professora Aparecida, professora de História, uma professora que tinha sido presa e torturada pela ditadura militar, civil e empresarial dos generais, instituída em 31 de março de 1964, que ela começou a abrir os meus olhos quando pediu para nós lermos um livro do Léo Huberman, que tem como título História da Riqueza do Homem. Aí foi que eu comecei a perceber, falei, tudo não é tão natural e normal como aparenta, não. Se a gente vai olhar a história dos povos, já teve várias formas de se organizar. Teve as comunidades primitivas, onde tudo era comunitário, vivia em uma básica, era o coletivo, em harmonia com a natureza. Depois vem o período de escravidão, depois vem servidão, vem mercantilismo, aí aparece a tal da propriedade privada capitalista, aí nasce o capitalismo, aí depois gera muita expoliação, exploração da dignidade da pessoa humana, aí a classe trabalhadora começa a lutar pelos direitos, e aí surge a perspectiva marxista, socialista. Aí foi que caiu a ficha. Eu falei, na minha infância e na adolescência, ninguém nunca me disse que nós vivemos dentro de uma sociedade capitalista. Para a gente ter se posicionado da forma ética e correta, realmente para a gente contribuir na forma da gente pensar e do jeito da gente lutar, a gente precisa sempre se perguntar assim, a análise que eu estou fazendo, ela é condizente com a perspectiva dos povos indígenas, dos povos quilombolas, de todos os centenas de povos e comunidades tradicionais, ela é condizente com a perspectiva dos povos das periferias, das favelas, das mulheres, dos idosos, a perspectiva da Mãe Terra, da Irmã Água, dos rios, ou eu estou viciado dentro de uma postura da pequena burguesia, eufemisticamente chamada de classe média ou de classe alta, né? Estou, sem querer, reproduzindo a ideologia dominante. A perspectiva, eu tento me colocar aqui a partir de eu que nasci sem terra, sem moradia, me tornei migrante com 4 anos de idade, sofri demais nas agruras, trabalhando no sistema AMEIA em latifúndio, e é a partir da Comissão Pastoral da Terra e dos movimentos sociais, a primeira questão é isso, para a gente analisar direitos humanos, ecologia, política e justiça ambiental, nós temos que cair a ficha que nós estamos dentro de uma sociedade do capitalismo. Como dizia a grande gentileza lá em Niterói, no Rio de Janeiro, é o capitalismo, é o sistema do capeta. Não o capeta abstrato, dualista, como muitos falsos pastores e falsos padres apregoam por aí, mas é uma estrutura socioeconômica, política, religiosa, cultural, e que envolve as instituições, atrela tudo para montar uma máquina de moer vidas. E capitalismo é isso, é o sistema do capital moendo vidas, vidas humanas, vidas de todos os seres vivos, vidas de todas as criaturas e dos animais. É uma sociedade mais do que anticristã, é uma sociedade injusta estruturalmente. Ela é uma engrenagem para reproduzir. Então, essa é a primeira questão que a gente tem que... Quando a gente fala em direitos humanos, normalmente vem, mas os grandes apresentadores de televisão aí já lhe dizem que isso é defender bandido. Primeira coisa, a gente tem que passar uma borracha nessa lepra, nessa satanização que se faz. A gente tem que perguntar, já descobri o seguinte, por que os grandes programas televisivos hoje satanizam a luta pelos direitos humanos? Ou por que se criminaliza e demoniza a luta do MST, a luta dos movimentos socioambientais, né? E começa, como agora os fascistas e os bolsonaristas, começam a chamar quem está defendendo a natureza, quem está lutando por terra, por moradia, como se fosse terrorista. Essa criminalização, essa demonização, cumpre uma tarefa imprescindível. Qual? Criar uma cortina de fumaça para que a sociedade
não acredito, porque você já imaginou, se a maioria da população acreditar que direitos humanos é uma coisa boa, necessária, ética, e que eu devo me comprometer com ela, se a maioria da sociedade passar a apoiar o MST, os movimentos que lutam por moradia, por direitos humanos, que luta contra a homofobia, que luta contra o racismo, aí desmantela toda a engrenagem de moer vidas que é o sistema do capitalismo. Os direitos humanos, eles são frutos de muita luta, custou muito suor e muito sangue. Eles têm uma caminhada, uma história grande. Eu, por exemplo, na luta por moradia e por terra, por exemplo, na capital de Belo Horizonte, há mais de 10 anos, nós descobrimos que uma grande ferramenta de luta para a gente conquistar terra na cidade e moradia própria, digna e adequada, que a ferramenta, o instrumento, a arma sagrada era a gente atrapalhar o trânsito. Aí começamos a organizar marchas, e aí a gente vai trancando as ruas, as avenidas. Qual que era o objetivo nosso? Nós temos que atrapalhar o trânsito, porque atrapalhando o trânsito, aí vem a imprensa e vai falar da nossa luta. E aí vai ecoar um pouquinho da nossa voz. Mas aí, enquanto nós estávamos, quantas vezes a gente atrapalhando o trânsito, por exemplo, no centro de Belo Horizonte, aí chega os coronéis da polícia com a tropa de choque e tudo. Vocês estão aí atrapalhando o direito de ir e vir? Vocês estão fazendo ruaço, não pode atrapalhar o trânsito, vocês têm que andar no meio-fio, não pode andar na rua, não. Falei, meu irmão, primeiro está escrito na Constituição, direito de manifestação, de protesto, de lutar pelos direitos. Nós estamos fazendo algo ético e constitucional. Segundo, que o direito de ir e vir, que está lá na Constituição, ele deve ser para todas as pessoas, e não apenas para quem tem automóvel ou tem dinheiro para pagar MOVE ou ônibus, porque tem 20% da população de Belo Horizonte que nem dinheiro para pagar um MOVE ou um ônibus, vive a vida toda na periferia sem quase nunca ir no centro de Belo Horizonte. Aí me caiu a ficha e eu comecei a objetar com os coronéis, dizendo assim, falei, peraí, o direito de ir e vir das pessoas só vai poder ser respeitado após os direitos sociais serem respeitados. Mas vocês estão atrapalhando a vida dos outros, eles não têm nada com isso. Tem sim. Toda pessoa, nós estamos na mesma casa comum, que é o planeta Terra, então todo mundo tem a ver com tudo. Então, se está faltando moradia para 7 milhões de famílias, todo mundo tem corresponsabilidade sobre isso. Se quem quer ver o trânsito andar bem, sem andar... Então, ajude a lutar por moradia, por terra, por reforma agrária, ajude a demarcar os territórios dos povos indígenas, quilombolas, os direitos sociais, direito à terra, direito à moradia, direito a não ser discriminado, os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, os direitos da natureza, tem que estar acima desses famigerados direitos individuais, direito à propriedade, direito de ir e vir, direito de liberdade de expressão, que é coisa boa, mas que os bolsonaristas e os fascistas entendem como álibi para reivindicar AI-5 e pisar na democracia, né? Outra coisa que a gente tem que considerar, direitos humanos não é só dos humanos, é direitos da natureza. Natureza não é recurso. Eu fico indignado quando eu ouço essa palavra se referir à água como recurso econômico, à terra como recurso. Nós temos que fazer esse projeto, que é recurso aqui. Quando a forma de você nomear, de você falar sobre uma coisa, já significa. Quando você diz que os menores são infratores, você já está autorizando a massacrar. Quando você diz que o negro é culpado, você já está autorizando violência acima dele. Então, quem reduz a natureza a recurso econômico está de olho gordo para pisar na natureza. Então, a natureza tem direitos. Eu fiquei muito feliz quando descobri que os nossos parentes indígenas, que estão na Bolívia, no Equador, em muitas partes na nossa querida América afro-latíndia, né? As Américas não são só latina, não. As Américas são indígenas e são também afro. São milhões e milhões que vieram para cá. Na Constituição do Equador e da Bolívia, os direitos da natureza. O povo lá já conseguiu
bloquear grandes empresas lá, o rio tem o direito de correr. Agora mesmo, mais um projeto para fazer mais uma barragem hidrelétrica de Formoso, aqui em Minas Gerais, no Rio São Francisco, no município de Pirapora. Alto lá, basta. Ué, já tem mais de quase 10 grandes barragens bloqueando o Rio São Francisco de correr. O rio tem direito de correr. A árvore tem direito de ficar em pé. E é uma estupidez. É uma coisa, uma infâmia, um crime. A gente lembrar dos direitos da natureza, por exemplo, quem sai tratorando tudo, igual, por exemplo, o prefeito atual de Contagem em Minas Gerais, parece que é do PSDB, está derrubando mais de 600 árvores numa das principais avenidas da cidade para passar o tal do MOVE, ônibus. Falei, gente, mas isso é um crime. Além de ser um assassinato, é um suicídio, porque cada árvore é uma grande usina produtora de oxigênio, cada árvore é uma grande usina absorvidora de gás carbônico. Já está demonstrado que, por exemplo, da Amazônia para cá vem os rios aéreos que fazem chover no Sudeste, no sul do Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Os rios aéreos oriundos lá da beleza que é essa interação da natureza, né? A precipitação, as correntes, a evaporação, trazem uma quantidade maior de água do que os rios que estão na superfície da Amazônia. Então, por isso é que nós temos que derrubar o quanto antes os fascistas que estão no poder, antes que eles acabem com a Amazônia, porque se acabar com a Amazônia e todos os biomas, será desertificação no Brasil. Aí, qual a condição material objetiva de vida que vai ter? Não terá mais. Tem muitas coisas na vida que a gente aprende só depois que a gente amarga bastante. Se há 56 anos atrás, como disse, sem terra e sem moradia, com apenas 4 anos de idade, tive que migrar do Alto Paranaíba, pertinho do Triângulo Mineiro em Minas Gerais, para o noroeste de Minas. Porque na época lá, há 60, 70 anos atrás, o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro era considerado um deserto. Era uma beleza, que era um grande cerrado, né, as belezas naturais da natureza, mas era considerado a desigualdade social imensa, muita pobreza, infestado de barbeiro, tanto é que o papai, eles eram 8 irmãos, 5 morreram com chagas, e aí migramos para o noroeste de Minas. Há 50 anos atrás, o noroeste de Minas Gerais era considerado um grande deserto. Mas não era deserto. Era uma maravilha, só de cerrado, água para todo lado, córregos, grotas, rios, lagoas, uma maravilha. A gente entrava no meio do mato, a gente não precisava nem almoçar e jantar, não. A gente podia comer no meio do cerrado, fruta do cerrado, mel do cerrado, peixe na hora se jogava, pegava. Mas logo depois, só bem depois que eu fiquei sabendo por que eu fui expulso lá do Alto Paranaíba. Porque há 60 anos atrás estava chegando lá o projeto de desenvolvimento econômico, de progresso, dizendo assim, não, tem que desmatar o cerrado para poder plantar monocultura de café, depois veio a monocultura da cana, depois do eucalipto. Aí eu falei, agora, depois de uns 30 anos atrás, chegou esse mesmo projeto no noroeste de Minas e foi devastando o cerrado, devastando tudo. O que está agora o noroeste lá? Praticamente acabado, virando um deserto, está sendo um centro irradiador e produtor de câncer, porque o Naí, o noroeste, se tornou campeão na produção de feijão, mas com exagero de agrotóxicos. Então, veja, a ecologia política que é imposta por esses poderes, ela gera progresso para alguns, miséria e sacrifício para a maioria. Então, hoje, diante da imensa... A pandemia está mostrando isso para nós aí, né? O capitalismo, essa máquina de moer vidas, está nos aproximando de um apocalipse real. Não que seja que o Deus da vida quer, que os nossos ancestrais queiram, mas é um sistema que, para além de explorar a dignidade humana, está superexplorando também todos os bens naturais. E aí, essas relações de poder que está nessa sociedade capitalista, por exemplo, não podemos mais tolerar o fato de termos apenas 2%
da população brasileira, controlando 48% do território brasileiro, da terra. Então, uma injustiça agrária, uma das maiores do mundo. Né? Não dá mais para a gente tolerar, por exemplo, 48% do orçamento do governo federal, que é recolhido fruto dos impostos, e quem mais paga imposto é a classe trabalhadora, 48% de todo o orçamento do PIB sendo destinado para um grupinho de banqueiros para pagar juros e amortização de uma famigerada dívida pública que já está para lá de 4 trilhões de reais. Então, são injustiças assim que tudo que é na luta nossa a gente tem que dar o testemunho. Não deve começar da boca para fora, tem que começar com as nossas costas. Então, se a gente quer ética, a gente tem que ser ético. Se eu luto por justiça ambiental, eu não posso devastar o meio ambiente. Mas não basta as nossas medidas individuais. É claro que para a gente construir uma sociedade sustentável, a gente precisa assimilar e se apaixonar como os hippies, como os artesãos de rua, que eu aprendi com eles, a viver com o mínimo. Os hippies, que estavam sendo expulsos aqui do centro de Belo Horizonte, e nós ficamos 3 anos defendendo o direito deles serem artesãos, e de ser andarilhos, e de vender as coisinhas que eles fazem ali com a tesourinha, com ferro, essas coisas artesanais maravilhosas. Eles sempre dizem assim, nós fizemos uma escolha. Nossa sociedade capitalista, ou a gente tem que viver com o mínimo e ter mais liberdade, ou a gente se torna escravo, procura ficar empregado, pregado em um emprego aí, igual Jesus na cruz, e ficar correndo atrás de riqueza e perde tudo. Então, nós temos que adquirir um estilo de vida tipo hippie, tipo artesão de rua, viver de forma simples e de forma austera. Mas só isso não basta também. Aí uns dizem assim, a gente tem que fazer educação ambiental. A luta dos direitos humanos tem essa dimensão que nós temos que fazer, espraiar o máximo, aprofundar a educação ambiental, tem que ter conversão ecológica, conversão ambiental. Mas só isso não basta. Por quê? Já cheguei à conclusão que, porque nós estamos em relações de poder. Então, dentro da sociedade capitalista, não tem solução, porque a lógica deles é reproduzir a desigualdade e cada vez mais. Então, para a gente ser coerente hoje na luta por direitos humanos e pelos direitos da natureza, para a gente construir, de fato, uma justiça socioambiental, a gente precisa superar a injustiça agrária, quer dizer, a gente tem que fazer reforma agrária, a gente tem que identificar, titular e repassar todos os territórios dos povos indígenas, dos quilombolas, todos os povos tradicionais, e isso não vem de graça, como nós estamos vendo aqui. Então, implica a gente fazer lutas organizadas e massivas, lutas que saem de baixo para cima, de dentro para fora. E quem está coordenando isso no Brasil são os movimentos sociais, populares, socioambientais. Então, a gente não pode ficar isolados, porque senão a gente não vai conseguir, a gente vai ser atropelado. Por exemplo, a gente vai ver, e essas lutas custam sempre muito suor e sangue. Chico Mendes. Se Chico Mendes fizesse só discurso, não teria salvo os seringueiros. Eles faziam lá o que chama de empates. Chegavam com a turma do motosserra com os tratores, eles ficavam na frente e falavam, passe por cima. Do sem terra é assim. As ocupações aqui, nos últimos 12 anos, 119 ocupações em Belo Horizonte. Conquistamos, e o povo está construindo, só a partir das ocupações nos últimos 12 anos em Belo Horizonte, 30 mil casas. 30 mil casas. Mais de 100 mil pessoas, né, libertadas da cruz do aluguel e da especulação imobiliária. Mas tudo isso enfrentando tropa de choque, enfrentando prefeito que estava conchavado com a especulação imobiliária, enfrentando as idiotices e o capitalismo, o positivismo de juízes, desembargadores e tudo. Custou várias vidas. Por exemplo, na ocupação Vitória, 2 coordenadores, Manuel Bahia e o Cadu, foram assassinados, e muitos ameaçados de morte. Eu estou vivendo por milagre, já fui ameaçado nos últimos 20 anos muitas vezes. Tornou-se uma necessidade a gente misturar as lutas.
irmanar as lutas. Eu fico triste quando eu vejo, por exemplo, assim, o movimento negro lutando contra o racismo, o movimento LGBT lutando contra a homofobia e tal, e os sem terra lutando por terra, os sem moradia lutando por moradia, os idosos lutando por seus direitos. Nós temos que unir todo mundo. Tem que ser movimentos transversais entrosados. É claro que, como de fundo, como a professora Andréa Azul mostrou aí, nós temos que encarar a nossa análise e a nossa luta com opção de classe. Não dá para a gente ser nem omisso. Quem é omisso, a história vai demonstrar que se torna conivente e cúmplice. A gente tem que optar, consciente ou inconscientemente, voluntário ou involuntariamente, a gente tem que estar sempre de um lado ou do outro. E aí o bonito é quando a gente diz assim, olha, eu vou dedicar a minha vida para defender todos os direitos humanos, todos os direitos ambientais, todos os direitos da natureza, e vamos para construir uma sociedade, de fato, como a professora Natália dizia, sem privilégios, com condições materiais objetivas para todos. Para isso tem que estar emanados, todos juntos, os sem terra, os sem casa, os vítimas da homofobia, né? As mulheres vítimas do feminicídio, da violência doméstica, o povo todo vítima das fake news, vítimas dos falsos pastores, vítimas dos falsos padres, daqueles que usam e abusam do nome de Deus, usam e abusam dos textos bíblicos para justificar opressões, todos reunidos. Porque do lado dos opressores, eles estão unidos. Por exemplo, nós da Comissão Pastoral da Terra, estamos desde 96, há 14 anos, lutando pela terra, a Comissão Pastoral da Terra, junto com a MST, no Baixo Jequitinhonha, no município de Salto da Divisa. Aí, com muita luta, conquistamos lá o assentamento Dom Luciano Mendes. 25 famílias assentadas. Terreno bonito e tudo. Depois descobrimos que o córregozinho que passava do lado, o córrego Piabanha, estava secando porque a 15 quilômetros acima, a Mineradora Nacional do Grafite estava minerando lá e acabando com a água que alimentava o assentamento. Aí foram fazer poço artesiano, a água saiu salobra. Agora está lá, latifundiários em conluio com a Mineradora Nacional do Grafite, já apresentou na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, um deputado chamado Carlos Pimenta, apresentou um projeto de lei para mudar os perímetros do Parque Estadual Alto Cariri para que a área que a Mineradora Nacional do Grafite está cobiçando para minerar fique fora do parque, e de lá já foi expulso umas 10 famílias, povo, comunidade tradicional, artesã, agroextrativista, que estava vivendo há mais de 70 anos lá. Então, a gente veja um conluio aqui de latifundiários, mineradoras, o estado de Minas Gerais, a gente vai ver, aí fomos apurar, em 1956, até aí, a terra lá é terra pública devoluta. Em 1956, uma tal de Rural Minas, que é uma autarquia do governo de Minas, o latifundiário lá apresentou uma autodeclaração, dizendo que era dono de 5.000 hectares. A Rural Minas, que é um braço do governo de Minas, passou a titularidade da terra. Quer dizer, grilagem de terra com a anuência do Estado. O Estado de Minas cria o Parque Estadual em 2008, e agora vê os latifundiários expulsando os povos tradicionais lá, aí vem com aquele discurso caolho, muito medíocre, dizendo, dentro é parque estadual, então não pode ter nenhuma pessoa morando lá dentro. Burrice esse ambientalismo aí, porque demonstra claramente hoje no Brasil, onde tem mais preservação é onde estão os povos e as comunidades tradicionais. Então tem que ter uma ecologia, quer dizer, uma justiça socioambiental que viabilize a convivência humana e não separar o ser humano. Então, aí nós descobrimos que não basta lutar por terra, tem que lutar por água também. Por quê? Se socializar a terra, fazer reforma agrária no deserto depois que tiver acabado com as águas, não dá. E no meio dessa luta nossa por direitos humanos, por justiça socioambiental, a gente percebe cada coisa que deixa a gente para lá de indignado. Veja,
Apareceu na imprensa aí, a mineradora Vale está doando 5 milhões de testes, não sei o quê, vai ajudar na Covid, governo federal e tudo. 3 dias depois, o governo Bolsonaro coloca mineração como atividade essencial. Mineração é atividade essencial? Para quem? Para a mineradora Vale, para os seus acionistas, mas agora já está aí o MAN, né, junto com a Comissão Pastoral da Terra, Ministério Público, em muitas cidades, entrando na justiça para paralisar as mineradoras, para estar sendo um antro de difusão do contágio do novo coronavírus. Então, veja o conluio do Estado. Infelizmente, esse é o Estado que nós temos, é um Estado capitalista, né, a reboque da elite. A Comissão Pastoral da Terra, da qual faço parte, né, que atua ao lado das vítimas dos poderosos, desse Estado que está em conluio com a reprodução da injustiça socioambiental. E aí, como a professora Andréa Zouri também, começou ela falando aí, estudando os licenciamentos ambientais dos últimos 20 anos, junto com o Grupo Gesta, meus amigos e minhas amigas, é uma avalanche de mentiras. Agora a gente viu nas últimas eleições aí, negócio da fake news. Olha, a fake news no licenciamento ambiental, ela já vem lá desde logo depois que a Constituição de 88 exigiu fazer o licenciamento ambiental, logo depois eles começaram a criar fake news. Só que são mentiras disfarçadas de verdades. Então, monta lá, faz uma análise sempre capenga, deixando a maior parte dos impactos de fora, difundindo um monte de mentira, dizendo que vai gerar emprego, gera um emprego e 200 de desemprego. Dizendo que vai trazer progresso, traz progresso para um e miséria para a maioria. Porque a realidade demonstra aí que todas as cidades e municípios mineradores se transformam em zonas de sacrifício, se transformam em territórios devastados. E aí, na luta nossa pelos direitos humanos, a gente traz, por exemplo, as melhores análises mais críticas, como, por exemplo, o do jurista constitucionalista Eugênio Zaffaroni, lá da Argentina, que está dando um exemplo para nós, através da liderança do presidente Alberto Fernandes, né, como governar o país, colocando a vida humana, a dignidade humana acima de tudo, coordenando um processo bonito para fazer quarentena, para salvar vidas, e não esse genocida que está no Brasil. Zaffaroni diz assim, a gente, na luta pelos direitos humanos, a gente não pode olhar só para a pessoa em si, tem que olhar o contexto que está em torno dele. Então, assim, se uma pessoa cometeu um crime, na hora de ser julgado, você tem que colocar no banco dos réus lá também o Estado. E para dizer, essa pessoa teve acesso à terra, teve acesso à moradia digna, teve acesso à educação pública de qualidade, teve acesso à saúde, teve acesso a uma alimentação de qualidade, com soberania e segurança alimentar, ela teve direito à cultura para se crescer como ser humano. Se essa pessoa foi violentada, quer dizer, se o direito humano dela de irradiar e se desenvolver como pessoa humana foi negado desde o ventre materno, então que coloque também o Estado no banco dos réus e dê uma pena maior para o Estado e não para as pessoas individualizadas. E fiquei muito feliz, como a Natália falou aí, ao olhar, né, a programação desse curso, para além dos professores, das professoras convidadas, a riqueza de saberes. O que está demonstrando para nós que a gente tem que se libertar dos discursos eminentemente científicos, no sentido positivista, funcionalista. A gente tem que abrir o coração, esticar os ouvidos e ir conviver, porque sem convivência com os marginalizados, com os violentados, com os explorados, não dá para a gente captar a ótica deles. E aí a gente tem que aprender muito e levar a sério os saberes dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos das periferias. É por aí o caminho. Obrigado. Um abraço. Frei Gilvander, passo o bastão para o senhor. Como integrar todas as lutas, né, que são interseccionais? Ótima questão, Rodrigo.
como os movimentos sociais se articulam nas lutas por justiça socioambiental. Eu tenho a alegria de dizer que no estado de Minas Gerais, na luta suada e muito bem engrenada, em quase 40 anos de luta, nós conquistamos terra para 16 mil famílias, 429 assentamentos de reforma agrária. No estado de Minas Gerais, tem mais de 2.000 comunidades quilombolas, quase 1.000 já reconhecidas pela Fundação Palmares, e muitas outras que estão se auto-reconhecendo e descobrindo que o futuro está no campo e não continuar migrando para a cidade. No estado de Minas Gerais, eu tenho a alegria de dizer que apenas nos últimos 12 anos, cerca de 100 mil famílias se libertaram da cruz do aluguel, porque na luta a partir das ocupações urbanas, conquistaram um pedacinho de terra e construíram em mutirão a sua moradia, se libertando da cruz do aluguel e da especulação imobiliária. Agora a pergunta, como se fazer isso? E, de fato, a gente precisa responder o que fazer, conforme as professoras nos mostram muito bem. Quer dizer, a nossa análise, o nosso conhecimento tem que ser o mais aprofundado possível. Agora, o como fazer é que é o grande segredo. E aí, é claro que o tempo é pequenininho, mas eu queria usar uma imagem. Eu acho que nós, nos movimentos sociais e os militantes, a gente faz 1000 coisas, mas de forma sincronizada. A gente tem que construir uma grande unidade, né, montando um grande exército de luta para que a luta cresça em volume e em qualidade. E aí eu vou fazer referência a alguns elementos, alguns instrumentos, algumas armas dessa luta. Primeiro, a gente precisa conviver com as pessoas que estão sendo massacradas, violentadas, né? A convivência. Porque é na convivência que a gente ouve, vê as lágrimas, vê a sabedoria do povo, escuta, né? A gente cria amor, se apaixona pela causa, né? Esse é um ponto importantíssimo. Outro ponto importantíssimo é a gente não pode fazer luta isolada, a gente tem que procurar ou criar um movimento coletivo, socioambiental, ou então convidar para que venha um movimento idôneo e ético, né? Infelizmente, acontece isso que a professora Andréia alertou aí na história. Infelizmente, as contradições do sistema do capital perpassam todas as pessoas e os movimentos. Tem muitos movimentos sociais que, às vezes, são revolucionários, depois, com o andar, uns se acomodam, lideranças são cooptadas e tudo. Importante isso, mas a gente tem que procurar ou trazer movimentos para o território para reforçar aquela luta, ou criar movimentos novos. Outro elemento importantíssimo é a gente estudar o conflito e a violência que está acontecendo, né? Isso é imprescindível. Por exemplo, aí, nas lutas, por exemplo, da Comissão Pastoral da Terra, do MST, das Brigadas Populares, do Movimento de Luta nos Bairros e Favelas, do MTST, do MAB, do MAN e de tantos milhares de outros movimentos aí, a gente busca conhecimento e aí fazendo parceria com os melhores professores e professoras, com cursos de extensão, fazendo parceria com as universidades, né? Por exemplo, o fruto disso é o Grupo Gesta da professora Andréa Zoro, faz isso com maestria, chegando ao ponto de, olha, nós temos que criar um mapa dos conflitos ambientais em Minas Gerais, não como foi feito apenas lá no Rio de Janeiro, que fizeram a partir de dados do Estado, do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Aqui em Minas, esse que a Andréa Zoro citou aí, os conflitos no campo do Grupo Gesta, é feito a partir das vítimas, a partir dos movimentos sociais, em oficinas, tudo. Então, isso é imprescindível. Junto com isso aí, é imprescindível na luta a gente contar com a assessoria jurídica popular. Então, já criamos muitos grupos de advogados populares. Tem no Brasil a RENAP, Rede Nacional de Advogados
e Advogados Populares, e dezenas de outros coletivos de advocacia popular, que são milhares de advogados e advogadas que, por amor ao próximo, sem cobrar um centavo, dão, né, assim, puxa o tapete de muitos advogados medíocres. Aí a gente tem que se aproximar de promotores do meio ambiente, promotores dos direitos humanos, defensoras públicas, da Defensoria Pública Estadual, da Defensoria Pública da União, né? As outras áreas de história, com os biólogos, com os geólogos, com os hidrólogos. Isso é importante. Outro elemento importantíssimo, que é um dos segredos, eu, por exemplo, nos últimos 15 anos, que depois que eu aprendi que esse tal de celular, a gente pode, além de falar, escrever, fazer foto e filmar, e aí eu descobri que a gente tem que tocar para frente um binômio, lutar e comunicar as lutas feitas. Então, assim, escrever muita nota, fazendo as denúncias necessárias, ampliando, dando visibilidade para a luta, fazer um monte de fotografias, vídeos. Só eu já tenho lá no meu YouTube mais de 3.000 vídeos denunciando as atrocidades que latifundiários, que empresas do agronegócio, que mineradoras fazem. Isso incomoda para mim. Eu tenho muita notícia de vez em quando uma promotora me fala assim, ou a defensora, Frei Gilvando, o juiz tal, o desembargador tal, o ministro lá do Superior Tribunal de Justiça julgou a causa das ocupações, mas ele assistiu 3 vídeos que você colocou lá. Então, essa questão da informação e da comunicação ela é imprescindível. Depois, junto com isso também, a gente procurar atrair e construir uma rede de apoio para criar um cinturão de proteção para a comunidade que está no território. E essa rede de apoio aí, a gente deve convidar para a luta pastores que se comovem com essa luta, padres, freiras, professores, estudantes, ateus, os artistas, né? A gente faz muitas... busca essa sintonia assim, de luta por direitos sociais junto com os artistas e os militantes da imensa diversidade da cultura popular. Então, trazer a turma dos tambores, os violeiros, né? São alguns, eu poderia continuar citando aqui, trocas de experiência. Uma comunidade está sendo pisada por uma mineradora e de Brumadinho, e lá em Mariana, por exemplo, em Itabira. Quem diz que Itabira, que mineração é coisa boa, a gente leva lá para Itabira para escutar. Falou, olha, a mineradora Vale está aqui há 78 anos, veja aqui, a cidade se tornou campeã do Brasil em número de suicídio, depressão, está dentro de crateras, e o povo adoecido e a desigualdade aumentando. Então, troca de experiência é fundamental. Escrever, produzir, 1000 coisas que a gente tem que fazer. E depois, muita coisa, Rodrigo, a gente aprende, de fato, nadando. A luta vai ampliando o nosso olhar, aumentando a nossa paixão, e vamos seguir, porque os podres poderes do capitalismo, eles aparentam ser poderosos, mas são podres, são recheados de contradições. Então, vamos continuar lutando, porque eles têm canelas frágeis e pés de barro. E, por necessidade, nós temos que construir uma sociedade com justiça agrária, com justiça socioambiental, com direitos humanos, para valorizar e respeitar toda a imensa pluralidade cultural. Obrigado. Acidente não foi, sabiam que não, mas tinham que produzir. Tinham que produzir. Mariana, Brumadinho, profetas falaram, mas os grandes não ligaram. Profetas falaram, mas os grandes não ligaram.